sejam muito bem-vindos a mais um Assuntos Concretos. Hoje conosco está o diretor de Planejamento e Pesquisa do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o engenheiro civil Luiz Guilherme Rodrigues de Mello. Hoje vamos falar sobre o avanço em obras de infraestrutura de transportes no país, tema que interessa a toda a cadeia da construção civil, em razão do potencial de impacto que os investimentos em infraestrutura têm no desenvolvimento econômico. Vamos abordar também o que se pode esperar, em especial na execução de obras na malha rodoviária, uma das principais vias de escoamento da produção agrícola no Brasil. Luiz, muito obrigado por aceitar nosso convite, seja muito bem-vindo ao Assuntos Concretos. Eu que agradeço. Para começar, eu gostaria que você abordasse os avanços nas concessões feitas recentemente à iniciativa privada, no que ficou conhecido como InfraWeek, promovida este mês. É uma sinalização sobre o que teremos daqui para frente? Olha, sim, mas eu faço até uma ressalva, né, porque as questões das concessões, elas são tratadas mais no âmbito do Ministério da Infraestrutura, né, junto com as outras vinculadas, né, a Agência Nacional de Transporte Terrestre, a Valec, a EPL. O DENIT pouco atua nessa área, apesar da gente produzir muitas informações que são subsídios para os estudos de concessão, né? O DENIT produz informação que é a informação base para os estudos de concessões, principalmente na parte de rodovias. Mas mesmo não sendo o nosso papel principal, o nosso foco principal, mas eu acredito que o apetite aí da iniciativa privada, né, em adquirir esses ativos, né, leiloados pelo Ministério da Infraestrutura, demonstra-se um interesse muito grande no país, né, um interesse grande nos ativos, demonstra que são ativos que têm, de fato, uma viabilidade econômica interessante e que serão, né, sim, um sucesso em termos de melhoria na prestação de serviço, né, ao usuário e às empresas. Então, eu tenho certeza que essa é um bom indicativo, né, do mercado quando a gente oferece ao mercado um ativo e o mercado vem com lances às vezes até bem agressivos, né? Então, você percebe que, de fato, traz para nós, da infraestrutura, né, digamos assim, otimismo interessante em relação à sensibilidade que o mercado de fato está atento, né, aos trabalhos que estão sendo realizados pelo Ministério da Infraestrutura. Sim, as obras de infraestrutura, elas aquecem toda a cadeia da construção civil, isso é fato. Eu queria que você destacasse entre os projetos que estão em andamento e o que está sendo mapeado para o futuro, em especial no que tange às rodovias, né, obras em rodovias. O que você poderia destacar com um foco na construção civil? Esse é um tema muito interessante no nosso departamento, porque o DENIT, como executor da política pública do Ministério da Infraestrutura, nós executamos o que o Ministério indica como prioridade. Nós percebemos que as obras públicas, né, realizadas com orçamento geral da União, elas têm um impacto assim, muito, muito direto na região onde a obra acontece, né? Então, a gente tem os estudos de viabilidade, que nós chamamos, que são estudos que nós estimamos, né, qual é o impacto que acontece na região, né, em termos de benefício econômico, benefício social e ambiental também. Mas depois da obra feita e concretizada, a gente percebe que, às vezes, os benefícios até extrapolam o que nós imaginávamos que aconteceria, né? A gente recentemente fez um estudo com a Fundação Getúlio Vargas e que mostra, né, com dados da base do Ministério do Trabalho, do CAGED, que mostra o pico de emprego gerado durante a construção da obra e que, após a construção da obra, esse estoque de empregos ele até fica maior do que estávamos antes do empreendimento. Ou seja, alguma coisa aconteceu naquela região que desenvolveu durante a obra o emprego, claro que a obra em si já gerou bastante coisa, mas depois da obra acabou, a região ela melhorou do ponto de vista econômico porque o estoque de emprego de fato aconteceu e muito provavelmente foi por conta daquela melhoria do ativo que nós fizemos, né? Ou seja, uma pavimentação, uma duplicação de uma rodovia, né? Então, é uma percepção muito direta de que cada real investido no DENIT, e o DENIT executando isso em termos de melhoria, né, não só na manutenção, mas na construção de novas rodovias,
a melhoria ela é bem direta e rápida, né? A resposta é muito rápida, né? Qualquer obra, né, gera necessidade de você ter, né, comprar a alimentação, né, dos profissionais que trabalham na obra, né? Isso gera uma cadeia, né, consequente, né? Moradia, É um né? ciclo virtuoso, né? É um ciclo, né? Muito muito imediato, né? Porque uma obra é um investimento muito rápido e essa percepção nossa sempre é muito clara. Eu costumo viajar bastante e as obras que a gente já terminou há algum tempo, a região se transforma. É impressionante, assim, quando a gente faz grandes obras, a região se transforma. Ainda falando sobre o modal rodoviário, as rodovias, como lidar com o desafio de aumentar a malha e, ao mesmo tempo, assegurar a manutenção das vias já existentes? Essa é a nossa maior complexidade no departamento, eu tenho certeza. O nosso diretor-geral sempre fala que a maior e a obra mais importante do DENIT é a manutenção da nossa malha, a manutenção do que já existe. E eu concordo plenamente com ele. É um desafio, principalmente dos países, né, em desenvolvimento, e o Brasil, felizmente, a gente tem um tamanho enorme, né? Nós somos um país continental, então, assim, apesar da gente ter já uma malha muito grande a cuidar, a gente ainda também precisa fazer muitas novas rodovias, duplicar muitas novas rodovias. E aí eu costumo falar o seguinte: a cada 1 quilômetro que a gente constrói, a gente tem mais 1 quilômetro para manter no outro ano, né? Não é fácil. E com um dinheiro, né, com um orçamento limitado, a gente fica com aquela escolha, né, muito complexa, né? Essa parte do recurso vai para as novas obras, mas eu tenho que ter um mínimo para que a gente aplique também na manutenção da nossa malha. Não adianta a gente só construir novas rodovias, porque o custo operacional de uma rodovia mal cuidada, né, ou degradada, ele é muito alto para o empresariado, né? Então, a gente consegue calcular qual que é o custo operacional de uma rodovia em mau estado, e isso numa malha muito grande, representa muito custo operacional. Então, é muito importante que a gente tenha uma política, né, adequada para ter um mínimo de recurso a ser investido em manutenção de rodovias, né? Claro que a gente também precisa de ter recursos para construção de novas rodovias, duplicações de novas rodovias, construções de novas pontes, mas hoje o que a gente tem é uma limitação orçamentária que dificulta muito esse trabalho. Mas é a nossa engenharia que a gente faz o dia inteiro aqui, né, nessa discussão de como tentar maximizar, esticar um pouco esse dinheiro para tentar fazer o máximo com o pouco que nós temos. Agora, a gente estava falando de manutenção, eu queria que você abordasse um pouco o papel do concreto no universo da infraestrutura, né? Especificamente falando nas rodovias, você entende que esse material ele pode ser considerado como essencial, ele vem se adaptando a novas técnicas, novas metodologias, por exemplo, como o uso do pavimento rígido das rodovias. Como você percebe o concreto dentro... O concreto, e aí o cimento Portland, né? O concreto cimento Portland, ele é um dos materiais mais utilizados em obras de infraestrutura. Então, a gente utiliza bastante mesmo. Claro que em rodovias a gente tem um outro insumo muito utilizado, que é o próprio revestimento asfáltico, né? O asfalto em si. Mas hoje, em função até da política de preço da Petrobras, o concreto está muito competitivo, né? Muito competitivo mesmo. Então, o que está acontecendo, a minha percepção, e aí eu estou falando uma percepção desde 2006, quando a gente começou a maior obra de pavimento rígido do Brasil, que foi a BR-101 Nordeste, a duplicação da BR-101 Nordeste, que foi feita toda em concreto de cimento Portland. O que eu estou percebendo é que desde dessa época, já 14 anos atrás, hoje é a época em que o concreto de Portland está muito mais competitivo em termos econômicos comparados com outras soluções. Não por isso a gente tem várias obras em concreto de cimento Portland sendo executadas atualmente e a executar. Tem vários projetos já no forno para sair de novas pistas em pavimento de concreto de cimento Portland. E é uma técnica, quando bem feita, né, muito boa, né? O tipo de pavimento de concreto de cimento Portland, quando bem executado,
ele traz benefícios muito interessantes do ponto de vista de planejamento, porque ele atende, né, uma longevidade maior em termos de dimensionamento, né? Você consegue fazer isso com uma facilidade maior. Claro, se bem feito também, a manutenção dele é menor ao longo do tempo, então isso facilita bastante a atuação do departamento no futuro. Então, eu tenho certeza que as técnicas de execução do pavimento rígido desde 2006, elas melhoraram bastante até hoje, né? As empresas melhoraram seus equipamentos, as empresas capacitaram seus profissionais para fazerem esse tipo de pavimento que tem várias nuances, né? Várias peculiaridades para ser executado de uma forma adequada. Uhum. E hoje a gente está fazendo pavimentos rígidos bem interessantes, assim, bem de boa qualidade, com boa técnica e principalmente, né, as empresas estão percebendo que economicamente também de uma forma mais interessante. Então, eu tenho certeza que o espaço do concreto cimento Portland vai ser cada vez maior dentro da infraestrutura rodoviária. Você vê possibilidade de aumentar a participação no material em outras vertentes da infraestrutura, por exemplo? O concreto ele já é amplamente utilizado em obra de infraestrutura, né? Se a gente perceber as pontes, os viadutos que nós construímos, né? A grande parte da estrutura ela é concreto, Então, já é uma utilização muito amplamente utilizada. E até em função da técnica utilizada, por ser um material que você consegue fazer peças pré-moldadas, né? Então, a gente tem pontes que são pontes enormes, mas toda pré-moldada. Ou seja, há uma fábrica de peças pré-moldadas e depois você constrói a ponte como se fosse encaixando peças, numa velocidade muito grande, né? Então, essa maleabilidade do material, do concreto, facilita bastante a sua utilização em larga escala nesse tipo de empreendimento. E o que a gente não tinha tanto antigamente era o pavimento em concreto, e que agora abriu-se essa amplitude de utilização, porque as técnicas melhoraram, as empresas aprenderam a fazer um bom pavimento rígido, e, além disso, hoje, economicamente, ele tem trazido uma competição muito, digamos assim, ousada, né? E sendo muito, às vezes, economicamente vantajoso em alguns empreendimentos. Então, ele está buscando maior espaço numa parte da infraestrutura que ele não tinha muito acesso. Hoje, esse material está conseguindo alcançar maiores áreas de aplicação em função do seu resultado econômico e da melhor técnica que está sendo aplicada. Então, assim, o cenário é positivo dentro deste momento tão difícil que todos passamos, mas é um cenário positivo, assim, né? Sim, eu diria que o cenário é positivo. A gente está preparando, né, uma carteira de projetos bem grande, né, para que a gente tenha no futuro capacidade de executar novos empreendimentos. Então, assim, todos esses empreendimentos, muito provavelmente, numa análise, né, de que tipo de pavimento a gente vai colocar, em alguns casos agora, a gente terminou um projeto agora, comparamos um projeto em asfalto e em concreto, o de concreto ganhou. Então, a gente indicou ele como solução a ser aplicada lá no Maranhão. E isso vai acontecer em outros projetos na frente, né? A gente vai perceber que, economicamente, talvez a solução em concreto seja mais vantajosa. Então, a percepção é que, em termos de uso de concreto cimento Portland, na infraestrutura, é uma percepção de aumento bem condizente, né, com o que nós executamos aqui no DENIT em termos de novas obras, né? Então, eu tenho certeza que a percepção é positiva. Claro que nós dependemos bastante de recursos orçamentários, né, do Orçamento Geral da União, mas a gente tendo um pouco mais de recurso, o espaço que hoje o concreto alcança, ele tem tendência a ser incrementado, sim. Eu queria te agradecer muitíssimo a participação no Assuntos Concretos, deixar as portas abertas, o canal de comunicação aberto para uma nova participação do DENIT, e muito obrigada mais uma vez. Nós que agradecemos e estamos sempre à disposição aqui no DENIT para conversar um pouquinho.